Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco voltou a pedir a paz para a Síria, que agora enfrenta uma ofensiva turca. Esta é uma questão que vamos olhar hoje no nosso programa com a presença de Filipe Davilés, jornalista da Renascença. Será dentro de minutos, logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domingo foi dia de festa no Vaticano com a canonização de 5 beatos católicos, incluindo o cardeal Newman, figura de referência do pensamento católico no século XIX, e a irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil, conhecida pela sua dedicação aos pobres. Perante milhares de peregrinos, Francisco proclamou a fórmula de canonização em latim e sentado, como sinal da sua autoridade pontifícia. Beatos Ioannem Enrico Newman, Josefina Banini, Marian Teresian Charmel Manquirian, Dulcem Lopez Pontes et Margarita Mbais, Sanctos esse decernibus et definimus. Na homilia da celebração, o Papa destacou que Deus não exclui ninguém e ouve o grito de quem está abandonado. Uma verdade vivida de forma concreta pelos novos santos da Igreja Católica. Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori. 3 di loro sono suore e ci mostrano che la vita religiosa è un cammino di amore nelle periferie esistenziali del mondo. Santa Margherita Bais invece era una sarta e ci rivela quanto è potente la preghiera semplice, la sopportazione paziente, la donazione silenziosa. Attraverso queste cose il Signore ha fatto rivivere in lei lo splendore della Pasqua, proprio nella sua umiltà. E la santità del quotidiano, di cui parla il santo cardinale Newman, che disse: il cristiano possiede una pace profonda, silenziosa, nascosta, che il mondo non vede. O pesadelo da guerra não abandona a Síria. A população vive agora as consequências de uma ofensiva militar da Turquia junto à fronteira. Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente, in particolare all'amata e martoriata Siria, da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nord-est del paese, costrette ad abbandonare le proprie cause a causa delle azioni militari. Ma tra queste popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane. A tutti gli attori coinvolti e anche alla comunità internazionale, per favore, rinnovo l'appello ad impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza alla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci. A Semana do Papa foi muito marcada pelo Sínodo Especial para a Amazónia, que chega a meio do seu percurso de trabalho com o tema dos novos ministérios para as comunidades católicas e a situação dos povos indígenas no centro do debate. Eu pedi que o Papa possa olhar com carinho para esta realidade. Nós temos pessoas dignas de ser ordenados padres. Eu teria logo, se o padre decidisse, já teria alguns preparados, não de segunda categoria, que iriam realizar um grande e bonito trabalho no meio do povo. 16 de outubro de 1978. No Vaticano era eleito o sucessor de João Paulo I e pela primeira vez desde 1522 o bispo de Roma não era italiano. Cari fratelli e sorelle, oggi commemoriamo l'elezione del cardinale Karol Wojtyła
alla sede di Pietro. Ringraziamo il Signore per ogni bene che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II, le sue opere e la sua santità. Este domingo, no Vaticano, o Papa assinala o Dia Mundial das Missões, que este ano acontece durante um mês missionário especial. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo é o tema escolhido para a celebração de 2019. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Durante todo o sínodo especial, há uma exposição junto ao Vaticano que alerta para as consequências da mineração na Amazónia. A Igreja de Santa Maria, em Transpontina, junto ao Vaticano, acolhe durante o Sínodo Especial para a Amazónia uma exposição dedicada às consequências da mineração na região, com imagens de destruição e também mensagens de esperança. Um ponto de paragem e reflexão para turistas e peregrinos. Esta exposição, ela representa cenas de impactos, mas também de resistência e de esperança de vários países latino-americanos, maior parte Brasil, porque a gente vem de lá, mas tem também imagens muito fortes de outros países latino-americanos. São todas cenas em que a mineração afeta diretamente o meio ambiente e a vida das comunidades. O nosso objetivo é fazer uma conexão entre o tema do extrativismo e da mineração que está cada vez mais invadindo a Amazônia e o sínodo, o debate no sínodo. O Papa Francisco tem denunciado o neo-extrativismo, uma forma maciça de retirar bens comuns da Amazónia em favor de interesses financeiros. O tema está presente nas preocupações da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, que procura despertar a consciência do mundo ocidental. E esse neoextrativismo está trazendo muitos impactos, porque parece que a maior parte dos governos latino-americanos tem assumido isso como a fonte principal de renda. Seja os governos com um viés mais progressista, como os governos mais neoliberais, ambos, indiferentemente, têm optado pelo extrativismo como a maneira de gerar renda rápida e com um viés muito míope, uma visão muito curta de política, porque esse modelo de relação com a natureza é um modelo que não garante futuro de médio e de longo prazo para ninguém. A exposição é organizada pela Rede Ecuménica Igrejas e Mineração, com a Comissão Pastoral da Terra e a entidade de cooperação espanhola Manos Unidas, que trabalha na América Latina e tenta resgatar as espiritualidades e a força da fé das comunidades que procuram resistir aos impactos da mineração. Há um bispo cabo-verdiano que é missionário na Amazónia há mais de 20 anos, agora participa no sínodo especial que decorre no Vaticano. Tarrafa, sagaia e o camuri. Ele leva na sua canoa, chive, peixe seco, piracuí. Teodoro Mendes Tavares é um religioso espiritano que chegou ao Brasil há 24 anos. Hoje é bispo na Amazónia e participa no sínodo especial que o Papa convocou para esta região, com a experiência pessoal de missão no terreno. E para mim tem sido uma experiência muito interessante, muito gratificante, e exercer o meu ministério como bispo, servindo a igreja numa realidade desafiadora, missionária, e para mim ser missionário na Amazônia tem sido uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida. E agradeço imensamente a Deus, enfim, a todas as pessoas que também têm colaborado comigo no meu trabalho missionário. Num sínodo com forte escrutínio da opinião pública, as prioridades da Igreja Católica são as que orientam a sua missão: anunciar a mensagem do Evangelho. Quando falamos de evangelização, isso também implica a defesa da vida, a vida das pessoas, a ecologia humana e também a defesa do meio ambiente. Nós estamos falando da Amazônia, que corresponde a 30% da superfície da Terra, do planeta. A Amazônia tem quase 40% das florestas tropicais
do mundo. Então é uma área muito sensível. Até ao final desta semana, os participantes debatem as propostas dos grupos de trabalhos e decorre o processo de elaboração do projeto de documento final, que será apresentado a 21 de outubro. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie l'unità. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Agora olhamos para o conflito na Síria e para a coesão europeia. São temas a centrar hoje a nossa reflexão com Filipe Davilés, que é jornalista da Renascença. Olá, boa tarde. Obrigado por estares uma vez mais aqui no programa Eclésia. Na realidade, aquilo que se temia aconteceu. A Turquia invadiu mesmo o território da Síria. Quase parecia uma operação combinada com os próprios Estados Unidos, que se retiram num dia para no outro eles entrarem. Isto lança novamente um clima de apreensão e de descredibilização da comunidade internacional, não é? Nomeadamente quando se olha para potências que até há bem pouco tempo eram tidas como garantes, não era, da segurança no mundo. Descredibilização, sobretudo neste caso os Estados Unidos. Desempenharam ali um papel muito importante e valioso no combate ao Estado Islâmico, apoiando as milícias curdas e não só. Nós falamos muito dos curdos, mas há ali outras comunidades que estão aliadas aos curdos, incluindo cristãos. E os Estados Unidos agora, ao sair, não se percebe muito bem qual terá sido a intenção de Donald Trump, porque, no fundo, ele perdeu ali muita influência, a pouca influência, aliás, que tinha os Estados Unidos na Síria, perdeu-a totalmente, cedeu o seu espaço à Rússia e à Síria, ao regime sírio, porque aquela zona funcionava um bocadinho como um Estado autónomo. As forças de Bashar al-Assad não estavam ali, estavam as milícias curdas e tinham um governo próprio, em aliança com cristãos, com árabes, com outras etnias, e eles viram-se forçados a fazer uma aliança com a Síria. Já sabemos que atrás da Síria está sempre a Rússia, que entrou para preencher esse vácuo. Agora, esse é um dado muito importante porque não sabia muito bem como é que o regime sírio ia reagir à invasão turca, porque à partida não há ali um grande amor também entre o regime e a zona nordeste da Síria com os curdos, mas ao fazer este acordo, os sírios avançaram e estão, com o apoio dos russos, estão a travar a ofensiva turca. A questão agora é como é que a Turquia vai reagir. Portanto, Donald Trump desapareceu de cena. A América desapareceu de cena, agora está a ameaçar sanções e vai impor sanções. Neste momento temos a Turquia versus Rússia e Síria. A Turquia vai se atrever a prosseguir esta ofensiva, arriscando entrar em conflito com os sírios. A Rússia não vai deixar que isso aconteça. Erdogan fez hoje em tom de ameaça, aquilo que pode ser uma cedência. Ele disse, atenção, nós estamos a gravar na quarta-feira, portanto, um dia antes disto ir para o ar, portanto, tudo pode mudar, mas o que ele disse foi, se as milícias curdas e seus aliados retirarem do que os turcos chamam a zona segura, que tem uma profundidade de cerca de 30 km, portanto, não é uma coisa assim tão complicada para os curdos afastarem-se esses 30 km, então ele para com a ofensiva, presumindo que ficam a ocupar esses 30 km russos e sírios. Portanto, agora a bola está um bocadinho no campo dos curdos. Eles estão dispostos a fazer isso, sabendo que podem continuar a governar politicamente essas zonas, porque têm lá forças políticas que governam as cidades e as vilas, deixando a defesa militar para sírios e russos. Estão dispostos a fazer isso? O seu orgulho vai permitir isso? Ou vão insistir que aquilo é terra deles e que vão defender? Porque se eles recuarem, pode ser que isto tenha uma resolução rápida. E aí depois a bola passa para a negociação política entre curdos e o regime e a Rússia para ver até que ponto eles conseguem manter a sua autonomia naquela zona ou não.
Isso é que vai ser a grande questão. Entretanto, este clima de instabilidade volta a reacender a apreensão por parte das minorias cristãs, não é? Que habitam a zona, porque acabam sempre por serem as mais expostas e vulneráveis, não é, a estas tensões. Exatamente. Tradicionalmente os cristãos não têm a tradição de se defenderem com armas, pelo menos ao longo dos últimos séculos. Há exceções ali naquela zona. Há um grupo que está aliado aos curdos, que é o Conselho Militar Siríaco. O siríaco é um dos nomes que se dá aos cristãos ali daquela zona. Na maioria estes são ortodoxos, há também católicos. Os católicos tendem a ser mais favoráveis à reentrada do regime, portanto, mesmo os cristãos estão divididos. Agora, eu, mesmo antes de vir para aqui, recebi uma atualização da parte da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem pessoas no terreno e que dizia que a situação está mais calma de há uns dias para cá. Portanto, a entrada dos russos e dos sírios serviu para acalmar as coisas. Há conflitos, sobretudo, numa cidade, que é Rais Alain, que está ainda a ser defendida pelas milícias curdas, com algum sucesso. É importante referir que a Turquia não são só tropas curdas que estão na frente, são milícias apoiadas turcas, são milícias apoiadas pelos turcos, e o combate neste momento é entre essas milícias. Parece haver alguma vantagem para os curdos, mas a situação dos cristãos está neste momento calma, mais calma, mas claro que estão muito apreensivos. A cidade de Kamishli, que é uma cidade que tem uma grande comunidade cristã, ironicamente, muitos deles fugidos da Turquia precisamente em 1915, quando foi o genocídio contra os arménios, que apanhou também os cristãos assírios e siríacos. Esses estão lá, muitos refugiaram-se nas cidades à volta, não houve ainda um grande êxodo para fora da Síria, temia-se isso. O Iraque está mal preparado para receber agora um novo êxodo de migrantes. Portanto, se as coisas acalmarem nos próximos dias, seria a melhor notícia que podíamos ter, depois as negociações políticas que se resolvam. Entretanto, mais ao Ocidente, permanece esta indefinição ainda sem fim à vista. Há uma data, mas também as datas já temos um passado quanto a isso. Tem valido pouco. E a própria União Europeia precisa de ter isto resolvido para caminhar, não é? Com mais alguma solidez e mais alguma serenidade. E isso também acaba por ser importante e necessário para a coesão da Europa. E é importante que este processo do Brexit não ponha o Reino Unido contra a Europa. Quer dizer, é importante que se consiga uma saída amigável, seja ela qual for. Mas há aqui um fator que muitas vezes nós pensamos Reino Unido, União Europeia, mas há aqui um fator importantíssimo que é a Irlanda, nomeadamente a Irlanda do Norte, que no fundo é uma das principais questões que está a impedir um acordo. Os defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia apontam com alguma ironia para o facto do Reino Unido dizer que quer controlar as suas próprias fronteiras, quer recuperar o controle sobre as suas fronteiras, mas a única fronteira terrestre que tem, que continuará a ter com a União Europeia, que é na Irlanda do Norte, esse aí querem que seja uma fronteira aberta. O perigo aqui é que se voltar a ser necessário controlar e fechar essa fronteira, isso pode fazer reacender o conflito que felizmente já parece estar sanado entre protestantes e católicos, nacionalistas e unionistas na Irlanda do Norte, e isso seria uma coisa muito, muito, muito grave. Portanto, é muito importante que, tanto da parte da União Europeia e do Reino Unido, se aposte em arranjar uma solução. O problema, como disse um conhecido meu que vive no Reino Unido, português que vive no Reino Unido, é que quem votou para sair da União Europeia, no fundo é como um grupo de pessoas sentadas à volta de uma mesa num restaurante em que todos olham para a mente e dizem eu não quero isto, mas ninguém diz o que é que quer. Nós sabemos que eles todos querem sair, mas ninguém sabe em que termos e em que condições, sobre isso não há acordo. Como é que isto se vai resolver? Não sei, mas vai ser muito, muito, muito complicado e, se Deus quiser, a situação, a paz naquela zona da Irlanda será mantida. A questão religiosa, que ali também é uma questão política da Irlanda, são feridas ainda com uma cicatrização ténue, não é? As coisas, os conflitos aconteceram há relativamente poucos anos ainda, é um passado muito recente, são feridas que ainda estão em processo de cicatrização. E nós aprendemos da pior maneira com a Jugoslávia, por exemplo, como essas feridas que podem parecer estar ultrapassadas, ao mínimo sinal de problemas, reacendem e de forma muito grave. Não estou a dizer que isso está à beira de acontecer na Irlanda do Norte, como é evidente, mas se voltarmos a ter ações terroristas por parte de nacionalistas irlandeses ou por parte dos unionistas, que também tinham os seus grupos paramilitares, já seria um retrocesso terrível. O processo de paz na Irlanda, como o Henrique disse, há ali um problema que tem um fator religioso, é também político, é étnico e nacionalista,
mas eu já vi várias pessoas dizer que se não fosse a identidade cristã, quer de protestantes, quer de católicos, não teria sido possível conseguirem aqueles espaços de perdão que permitiram ultrapassar aquele conflito. Portanto, se tudo correr bem, líderes religiosos de ambos os lados, eu penso que isso vai acontecer, terão o cuidado de não acicatar ódios, como já fizeram no passado, e não permitir que a religião seja mais uma vez usada como ferramenta nesse conflito que está latente. Entretanto, e ainda há bem pouco nos confrontávamos com níveis elevadíssimos de abstenção, num ato eleitoral que aconteceu entre nós, este olhar para a classe política, para toda esta indefinição naquele Parlamento britânico, em que ninguém parece saber muito bem aquilo que quer, vai degradando, há uma erosão progressiva naquilo que deveria ser o respeito e a confiança que as pessoas tinham nos políticos. Sim, sem dúvida. E há aqui o que para muitos poderia ser a solução, que era fazer um segundo referendo, que possivelmente daria a vitória ao permanecer com a União Europeia. Isso seria, se calhar, pior a emenda com o soneto, porque todos os que votaram para sair sentir-se-iam tremendamente traídos. Os países da União Europeia têm uma tendência, infelizmente, de fazerem referendos sobre questões sobre a União Europeia até que as pessoas deem a resposta certa. E os líderes britânicos, penso eu com razão, não querem que isso aconteça agora no Reino Unido. Agora, de facto, esta indefinição está a prejudicar muito a imagem ainda dos políticos e a própria democracia no Reino Unido, que é, não convém esquecer, a mãe dos parlamentos modernos e democráticos. E, portanto, é preciso ter cuidado com isso. Filipe Davilés, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa Eclésia. Recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.